aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Povo de Deus, boa noite. Graça e fé a todos, amém? Deus está neste lugar, amém? Uma atmosfera sem oxigênio, o corpo não sobrevive. Uma atmosfera sem a presença do Espírito Santo, o crente também não sobrevive. E esse lugar aqui está tomado da atmosfera, amém? Essa atmosfera está tomada da presença de Deus. Todos os glórias que sobem, todos os aleluias que sobem, demonstram que a casa está cheia da glória do Senhor, está cheio da presença do Senhor. E nesta noite, o Espírito de Deus está aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Sem perda de tempo, Deus abençoe, amém? Os músicos. Esse texto que eu vou ler, você que é estudioso da palavra, já leu ele muitas vezes. E você que não é, amém? Com certeza você já ouviu falar, você já viu em algum título aí, de alguma postagem, enfim, de alguma forma você vai lembrar, amém? Daquilo que nós vamos ministrar aqui nesta noite. Carta aos Efésios, capítulo 6. Se você estiver muito cansado, fique à vontade, pode se assentar, amém? Se você quiser ficar de pé, fique. Se quiser assentar, fique à vontade, amém? E nesta noite, olha para mim, sentado, mas olha para o altar. Nesta noite nós vamos pregar sobre as estratégias que o inimigo usa para nos enganar e destruir, principalmente os nossos lares, os nossos filhos, os nossos relacionamentos entre marido e mulher. Enfim, você vai ouvir hoje algo da parte de Deus, e eu tenho certeza, se você ouvir, não só escutar desinteressadamente, mas ouvir, apegado, com interesse, o Espírito de Deus vai falar no teu coração e vai fazer um divisor de água na tua vida e na tua casa, amém? Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12, somente o 12 nós vamos ler, aonde a palavra do nosso Deus diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E você diz amém. Feche os teus olhos. Senhor Deus, aqui nesse altar, Senhor, o teu servo, ó Pai, já ministrou, Senhor, uma oração, Senhor, para esta mensagem. Ó Deus, em meio, Senhor, uma atmosfera tomada, Senhor, da tua glória e da tua presença. Mas nesse momento, ó Pai, em particular, Senhor, como servo do Senhor, como instrumento do Senhor, somente, ó Pai querido, neste momento, somente eu, ó Pai querido, posso expressar, Senhor, o que está dentro de mim, para poder pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha neste lugar, de forma sobrenatural, tomando, Senhor, a minha vida, Senhor, para falar com a tua igreja, porque só o Senhor conhece, ó Pai, como está o meu interior, somente o Senhor conhece como está o meu coração, a minha mente, Senhor, e somente o teu Espírito Santo, ó Pai querido, para poder ainda fazer uso, ó Pai querido, de um vaso, Senhor, tão frágil. Ó Deus amado, somente o teu Espírito Santo, ó Pai querido, para fazer uso, Senhor, nesta noite, de alguém, ó Pai querido, ó Deus, debilitado. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor, porque o Senhor nos chamou para sermos, ó Pai querido, pregadores da tua palavra, aqueles que anunciam, Senhor, o teu evangelho. Ó Deus, as boas novas do reino do Senhor. Fala com o teu povo, Senhor, que desta boca deste teu servo, Pai, nesta noite, não venham sair palavras humanas, Senhor, carnais, mas que o teu Espírito Santo venha falar poderosamente com a tua igreja. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. E você confirma dizendo amém. Graças a Deus. Se assente no teu lugar. As estratégias que o inimigo usa para nos enganar e destruir. Como eu disse aqui na oração, numa atmosfera qualquer que um ser humano esteja,
se não houver o oxigênio necessário, ele morre. Quem já fez curso aqui de espaço confinado sabe do que eu estou falando. E aí você começa a meditar nesse texto, pastor Douglas, você começa a entender que se nenhuma atmosfera não houver também na mesma proporção a presença de Deus, do Espírito Santo, nós, servos de Deus, não conseguiremos sobreviver, não conseguiremos resistir aos ataques do nosso adversário. Ora, quando brigamos com alguém que nós vemos, nós podemos estudá-lo, nós podemos analisar os seus pontos fracos, as suas virtudes, para nós podermos nos defender de forma consciente e precisa. Mas quando nós estamos lutando com alguém que nós não estamos vendo, precisamos de alguma informação para nós vencermos essa luta. E eu quero dizer para você nessa noite que as informações que nós temos que ter e temos que buscar para nós vencermos o nosso adversário, não está em outro lugar senão na palavra de Deus. Porque Deus, ele vai identificar a ação do nosso adversário no momento em que ele estiver vindo contra a nossa vida. Ora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o amor de Deus, ele tem sido derramado em nossas vidas através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma prova real do amor de Deus para nós. Eu estou falando para homens e mulheres que conhecem o Espírito Santo e sabem que não tem como questionar a presença de Deus, e sabem que não tem como negar a existência de Deus em nossas vidas, pela presença do Espírito Santo e por todas as coisas que Deus tem feito em nosso meio. Quando nós olhamos estes homens e mulheres aqui dando glória a Deus, aleluia, eles não estão simplesmente falando algo que tocou na sua emoção carnal, mas eles estão expressando um sentimento de gratidão verdadeiro a um Deus verdadeiro que tem agido na vida dele e da sua casa. E através desse Espírito Santo que nós somos impulsionados a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, a dizer palavras bonitas. Ora, eu só posso elogiar alguém que eu conheço. Então, quando nós falamos que Jesus é maravilhoso, que Jesus é lindo, que Jesus é perfeito, glória a Deus pelos teus feitos e pelas tuas obras, obras essas que aconteceram em nossas vidas, em nossa família, em nossa caminhada, em nossa comunhão com os nossos, em nossa comunhão como igreja. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, nós vemos a preocupação de Paulo em dizer para uma igreja como a igreja de Éfeso, uma igreja espiritual, a ponto de viver a presença real de Deus. Mas Paulo aqui dá uma orientação mais profunda, dizendo: olha, a nossa luta, a luta que vocês têm que ter no dia a dia, não é com os seus pares, não é com o seu irmão, não é com o seu vizinho, não é com o político, não é com o homem, mas a luta que você tem que ter diária é com o seu inimigo espiritual, contra os príncipes que estão nos lugares celestiais, aqueles que você não pode ver com os teus olhos carnais, mas quando você está na presença de Deus, numa atmosfera como essa espiritual, você consegue detectar a ação dele no nosso meio. Se nós vimos que a palavra de Deus diz que aquele que está em espírito, ele anda em espírito, ele produz frutos do espírito, a Bíblia vai nos dizer qual é a características de homens e mulheres de Deus nas suas atitudes. Mas aí, da mesma maneira, ou na mesma explicação, ele fala que aqueles que não têm a presença de Deus, mas estão na carne, têm as suas características de ação, as suas atitudes, o seu modo de agir, de se comportar, acaba mostrando que aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher não conhece a Deus e precisa de um momento com Deus para entender a sua alegria e a sua paz com Deus.
Então hoje eu quero falar com você. O Espírito de Deus, durante o dia, quando foi de manhã, eu pensei em mandar uma mensagem para o meu pastor e dizer: pastor, eu não estou em condições, porque eu estou já 2 dias muito ruim da minha garganta. Até saliva, quando você vai engolir, é ruim, porque está inflamada. Mas aí eu tive uma visita de uma pessoa, e o Espírito de Deus me fez voltar de novo para concluir a mensagem e dizer: não, você vai pregar, porque eu quero te usar. E quando eu estava conversando com essa pessoa fragilizada, o Espírito de Deus me disse: foi para isso que eu te chamei. Porque por mais que você esteja debilitado, quem cuida de você sou eu. Mas eu preciso de você para curar as pessoas. Por mais que estejamos, pastor José Vieira, debilitado, nós não fomos chamados para ficar como o pintinho da asa quebrada no canto. Nós somos águia. Nós somos levantados para abençoar. Como Abraão não foi chamado para ser abençoado, ele foi chamado para ser bênção, para transferir bênção para as pessoas, para abençoar as famílias. E nós fomos chamados para isso, para abençoar, para acolher, para abraçar, para deixar o ombro disponível para as lágrimas molharem a nossa camisa. Foi para isso que nós fomos chamados. E as estratégias que o inimigo usa, presta bem atenção, estão elas, eu até anotei aqui para não esquecer, porque a nossa mente humana tem hora que ela falha. Então a primeira dela, tentar convencer-nos de que Deus não existe. Essa é uma das estratégias do diabo. Então é muito cômodo não crer em Deus, pois se Deus não existe, não existe pecado, então não haverá cobrança nem castigo. Não teremos que um dia prestar conta da nossa vida, já que quando esta vida passar, sobrarão somente nossos restos mortais. Presta bem atenção. Porém algo precisa ser levado em consideração aqui: Deus não deixará de existir, ainda que milhões decidam não crer nele. Ideias não anulam fatos. A existência de Deus é fato, a incredulidade é ideia. A existência de Deus é um fato consumado na minha e na sua vida. Por isso não podemos deixar ideias mudar isso dentro de nós. Quando eu vejo o crente mudando a sua direção e deixando as ideias confundirem a sua cabeça, eu fico pensando: meu Deus, aonde esse irmão está? Aonde esse irmão estava quando resolveu largar uma coisa real para abraçar uma coisa mentirosa, enganosa? Então é isso que o diabo quer, que o ser humano, que a família, que o homem, a mulher, que os filhos creiam que Deus não existe, porque é muito mais cômodo viver assim, porque o pecado terá justificativa, porque no fim de tudo vão sobrar só restos mortais. Mas só que isso não anula a presença de Deus. Uma vez eu estava conversando com um ateu, segundo ele, é ateu, no 18º andar, e ele questionando Deus. Eu disse: vem aqui, Marco, faz favor. O nome dele era Marco também. Fica aqui comigo aqui, nessa sacada. E ele veio comigo. Eu falei assim: bom, como você é uma pessoa educada, eu te ouvi, você falou, questionou a minha fé, duvidou da minha crença. Agora eu quero que você ouça o que eu tenho que dizer para você. Eu quero que você pule daqui e você coloque na tua cabeça que você vai cair lá embaixo e vai estar vivo. E ele disse: você é louco, Maurício. Eu falei: não, eu só quero te explicar algo. A sua afirmação de que Deus não existe não vai mudar o fato da existência de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: você está questionando, você ainda não viveu aonde eu estou.
eu já vivi aonde você está, então eu sei do que eu estou falando. Você não sabe do que você está falando, porque você ainda não abriu o teu coração para deixar o Espírito Santo te convencer da existência do Deus Altíssimo. Então são essas coisas que o diabo quer que as pessoas acreditam, que Deus não existe, que tudo isso é uma consequência do acaso. A sua existência é uma consequência do acaso, é uma evolução, e por aí vai. A segunda, que também é uma característica dele, do diabo, tentar convencer as pessoas de que ele mesmo não existe. Presta atenção, não existe diabo, consequentemente não existe pecado. Não é uma boa estratégia. É isto que ele quer que pensemos. Acho até que esta é a sua tática predileta, e em minha opinião a mais covarde e perigosa, pois as pessoas ficam desprotegidas por não saberem que estão sendo atacadas, e acabam sendo sempre as primeiras a cair. Porque quando o inimigo está te vendo e você não vê, você é presa fácil. Quem já assistiu aquele filme do Arnold Schwarzenegger, que tem um monstro, se não me engano é Demolidor, um negócio assim. Como é que é? Fala alto, irmão. O Predador, isso. Vocês lembram desse filme? Ele matava o soldado, mas ninguém via ele. E aí no fim ele bolou uma estratégia para ele ficar escondido também, para ele poder destruir esse inimigo. Então é mais ou menos dessa forma. Você quer usar armas como os soldados usavam, as armas poderosas, mas não pode ver como é que vai atirar. E aí quando começava a atirar, atirava nas árvores e não acertava o alvo. Então não adianta eu achar que eu posso brigar. O pastor falou aqui no culto passado, se não me engano foi domingo, que você só pode lutar com aquele que você vê. Não tem como você lutar com alguém que você não está vendo. Então você quer uma boa visão, quer uma boa estratégia para você vencer o adversário? Deixa Deus te orientar. É como aquelas brincadeiras que nós fazemos. Lembra quando nós brincávamos e quando você não fazia parte da brincadeira, você ficava sentado, brincava de esconde-esconde. Quando todo mundo estava escondido, você entregava todo mundo, está ali, está ali, está ali, lembra? Então é desse jeito. Quando o inimigo tenta agir, ele está escondido atrás de algo, aí ele manifesta, e aí o Espírito de Deus mostra: olha, atenção, porque o inimigo já está te visualizando. O inimigo já viu o seu ponto fraco, já viu que ele está num prisma e numa distância boa para poder te atacar. E Pedro, ele diz o seguinte, que o diabo, ele brama como leão, ele está ao nosso derredor, esperando para atacar e para nos tragar. Só que a Bíblia diz: sujeitai a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A melhor estratégia para nós vencermos o nosso adversário é nós estarmos revestidos de Deus, revestidos da couraça de Deus, porque só assim vamos resistir aos ataques do inimigo. Só assim vamos conseguir entender, meus amados, que dentro da nossa casa existe a proteção de Deus. Agora, quando nós invadimos o território do inimigo, ou seja, estamos saindo do termo de Deus, só saímos do termo de Deus quando estamos pecando, quando estamos afastando da santidade de Deus. E aí quando saímos da santidade de Deus, da presença de Deus, começamos a entrar no terreno do inimigo, e aí começamos a ficar vulnerável. Olha só o mundo animal, como nos ensina de forma precisa, e nos dá uma visão, o próprio Deus usando a natureza para nos ensinar a resistir o nosso adversário. Pedro fala do leão, que ele parece um leão, porque o único leão que nós conhecemos é o leão da tribo de Judá, o nosso Deus, o nosso Jesus. Quando você vê nos documentários sobre animais, sobre leões principalmente,
O leão ele fica de uma forma estratégica, olhando a sua presa. E aí, no meio da sua presa, há um rebanho grande. Ele não vai atacar. Presta bem atenção nesses documentários. Ele fica visualizando. Aí a visão dele vai acompanhar o rebanho todo, para visualizar uma presa mais sensível, uma presa mais fácil dele agarrar, sem precisar fazer muito esforço. E aí ele fica por alguns minutos ali tateando, observando. E aí, quando é a hora que um predador sabe que é a hora de atacar, ele ataca, e ele vai certeiro, ele passa no meio do rebanho. Por que não pegou aquele que estava primeiro? Não, ele mirou. Ele sabe quem está mais fraco. Ele passou no meio dos outros, mas foi até aquele e pegou. Então é dessa forma que o inimigo olha para nós e vê as nossas fraquezas, a nossa capacidade de absorver o pecado, de absorver o que ele sugere para nós. E aí ele arma os seus laços, arma as suas ciladas. E nós, muitas vezes, queremos brincar de sermos crentes e deixamos de entender que isso aqui é uma guerra, que isso aqui é uma luta, e só se luta revestido, e só se vence quando está com o propósito de vencer. Quem não está com o propósito de vencer, nem na guerra ele está só em corpo físico ali, mas está prestes a qualquer momento levar um tiro e sair e morrer. Então, da mesma forma, nós, quando estamos em uma guerra, falando aqui propriamente de uma guerra espiritual, nós temos que entender que nós temos que nos munir, nos preparar para nós resistirmos aos ataques do diabo, seja ele na área sexual, na área profissional, na área intelectual, na área espiritual, ministerial, ou seja, em todas as áreas nós temos que vigiar, porque existem regras, existem princípios, e princípios Deus não abre mão. Durante toda a existência das narrativas bíblicas, mudam-se gerações, mudam homem, passa-se gerações, mudam-se costumes, mas princípio eu nunca vi mudando na Bíblia. Eu nunca vi Deus mudando os seus princípios. Então, se nós achamos que estamos vivendo uma era evoluída e que nós podemos fazer de Deus o nosso boneco, que nós servimos a Ele do jeito que nós queremos, nós estamos voltando a Filistia, ou seja, querendo ser como filisteu, criar um boneco e dizer: esse é meu Deus, então eu sirvo ele a hora que eu quero, eu dou para ele o que eu acho que é melhor, eu não espero ele falar para mim o que eu tenho de melhor. Haja visto que nós, como homens e mulheres, ainda que sejamos espirituais, estamos vivendo num corpo carnal, num corpo falho, sujeito a tentações, como Tiago diz. Porém, a Bíblia diz que isso não é desculpa para nós vivermos no pecado, vivemos na prática constante do pecado. Muito pelo contrário, ele diz que se nós resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós. Mas ele dá um princípio. O princípio é: creia em Deus, sujeite a Deus, para que o diabo possa fugir. Você que é pai, você que é mãe, o seu maior ministério não é pegar o microfone, pregar ou cantar. O seu maior ministério é cuidar da sua casa, é cuidar da sua família. Por isso que estamos numa campanha Clamor pela Família, para nós entendermos que a coisa mais preciosa para nós, depois da presença de Deus, é a presença da nossa família, é a presença da nossa esposa, dos nossos filhos, como o salmista diz. Olha que coisa narrativa perfeita no Salmo 128. Então nós temos que começar, como diz a Bíblia, não sei se é o termo correto, mas eu vou usar, a voltar a ser o que nós éramos antes, a valorizar o que nós valorizávamos antes, no começo da nossa caminhada. Por algum momento nós, a humanidade, os cristãos,
Por algum momento nós erramos, pastor Marcos. Por algum momento, os servos de Deus, por algum momento lá atrás, pastor Rude, nós erramos. E nós não tomamos noção do nosso erro. E aí fomos vivendo. E a Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo. E aí a gente se encontra hoje tomado por sequências de erros. E que está dando muito trabalho para nós corrigirmos os nossos erros. Mas sempre é momento de nós revermos a nossa caminhada. E vermos aonde nós erramos, para a gente retomar a nossa adoração, o nosso desejo, sabe, aquela vontade de sair de casa, porque Deus, ele não só olha o seu esforço, Deus, ele olha a intenção do esforço, muito mais vale a intenção do que o próprio esforço. O esforço, ele só consolida a intenção. Quando nós olhamos para a nossa vida, as nossas experiências, nós temos que colocar isso em primeiro lugar. Eu não posso deixar de adorar a Deus, porque o Deus que me chamou lá atrás é o mesmo Deus de hoje. E se Deus, ele não muda, por que mudou? Como o pastor uma vez pregou aqui, quem mudou não foi Deus, fomos nós que mudamos. Fomos nós que deixamos de dar o melhor para Deus. Fomos nós que começamos a dar a Deus, me desculpe a palavra, mas aquilo que está sobrando. Começamos a dar a sobra do nosso tempo para Deus. Começamos a dar aquilo que para nós não faz falta para Deus. E deixamos de dar aquilo que nos sacrifica, aquilo que nos faz falta, aquilo que exige de nós um sacrifício, um esforço. Isso não é bom. Em terceiro, tornar o pecado divertido. Então, primeiro é querer provar que Deus não existe. O segundo é também querer convencer que Ele não existe. E terceiro, tornar o pecado divertido, belo e aceitável. Escuta isso. Um pouquinho não faz mal. O que é bonito é para ser mostrado, não é? Meu corpo, minhas regras. Vale tudo quando o assunto é amor. São justificativas bastante usadas para transformar aquilo que Deus condenou em algo belo e aceitável. Porque dá a impressão que quando estamos num cenário aonde tudo está pintado de uma cor, se você não tiver também ornando com aquilo, você está errado. E o cenário de hoje é aquele cenário do carnaval passado, que esculacharam com Jesus nos seus desfiles, que blasfemaram e fizeram tudo o que acharam que tinham direito de fazer com a imagem e com os cristãos, e achando que estava fazendo um bem. E aí, quando as consequências, porque a conta chega, tudo que nós fazemos, Paulo, ele diz aos Gálatas capítulo 6, versículo 7, tudo o que o homem plantar, isso ele vai colher. Deus não se deixa escarnecer. Então nós temos que começar a entender que quando eu estou vivendo nos princípios de Deus, isso não faz eu arrogantemente ser melhor do que ninguém, mas faz eu estar na vontade de Deus, estar cumprindo o querer de Deus. E aí isso hoje, nos dias de hoje, parece que ficou uma afirmativa meio que arrogante, não é?
Nas redes sociais você vê as pessoas que estão dentro da igreja, mas estão doentes, ou nunca se curaram. Quando vem você falando de santidade, quando vem você falando de princípio, aí começa a te atacar nas redes sociais, chamando você de moralista, de santarrão, de aquele que só fica olhando o erro dos outros. Mas quem disse que nós pregadores estamos preocupados em apontar o seu erro? A nossa missão, o nosso propósito não é mostrar os seus erros, é mostrar o caminho e colocar diante de você o espelho para que você veja os seus erros, para que você possa mudar e entender que do jeito que está, Deus não aceita. No pecado, Deus não aceita. Na idolatria, na imoralidade, não aceita. Ah, pastor, mas eu conheço pastores que vivem pecando. Mas eles, é problema deles. Está errado. Não é que Deus aceita, é que eles acreditam que isso é correto. E é isso que o diabo quer, que as pessoas acreditem, de que isso é aceitável. Só um pouquinho, só um tiquinho, só uma olhadinha, né? Só uma conversadinha, só uma provadinha. E é esses inhas, é essas coisas que parecem tão insignificantes, é que tem destruído o casamento, é que tem destruído o relacionamento entre pai e filho, filho e pai, marido e mulher, mulher e marido. Porque se nós observássemos os princípios de Deus e as orientações de Deus, todas as vezes que surgissem questões em nosso meio, nós devíamos dobrar o joelho e orar, para que o Espírito Santo nos oriente, para tomar as atitudes corretas, para não sairmos falando besteira, ofendendo as pessoas, maltratando, maldizendo, caluniando as pessoas, antes de orarmos a Deus. Pedir para que Deus coloque nós em um prisma correto, onde a gente consiga ver a verdade, aonde a gente possa, nem que seja de longe, olhar e ver as coisas de maneira correta, para não criarmos os problemas que Satanás quer que nós criemos em nosso meio. Porque eu não tenho que lutar contra você. Você não é meu inimigo, você é meu par. Nós somos da mesma espécie. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos indo para o mesmo lugar. Então, se há contenda, se há alguma divergência, o que nós temos que fazer? O que a Bíblia nos orienta a fazer? Ora primeiro. Ora ao Senhor. Como nós ouvimos muitas mensagens aqui, às vezes queremos apontar o outro, mas o problema está em nós. Uma das coisas que eu aprendi com o Espírito Santo, isso tem sido muito bom para mim, na minha vida pessoal, ministerial, na minha vida profissional, é que quando eu estou diante do problema, eu quero ver que grau de culpa eu tenho, para que depois eu possa partir desse princípio para tentar resolver o problema. Porque em todas as coisas que nós estamos envolvidos, irmão, algum grau de culpa nós temos, seja pequeno ou grande, alguma responsabilidade por aquilo estar daquele jeito, nós temos. Então, quando nós partimos desse princípio, eu estou com o Espírito Santo, eu estou numa atmosfera tomada da presença de Deus, então não tem porquê eu criar confusão. Não tem porquê, se a minha casa é uma atmosfera tomada do Espírito Santo, não tem porquê eu brigar com a minha esposa, não tem porquê eu quebrar o pau, eu ofendê-la. Não, vamos orar, amor. Graças a Deus eu tenho uma mulher espetacular. A minha esposa é uma pessoa extremamente zelosa, cuidadosa. Eu sou uma das pessoas privilegiadas por Deus, por ter a mulher que eu tenho. Mas eu aprendi com Deus esse princípio.
Antes de falar qualquer coisa, eu tenho que cuidar do presente que Deus me deu. Ninguém joga fora, ninguém chuta o presente que recebe, mas abre com carinho, desfaz a fita bonitinho e dá aquele suspense. Obrigado para quem deu, não é assim? Pois é, a sua esposa, o seu marido é um presente que Deus te deu. Todas as vezes que você for lidar com ela, lembra disso, para você não chutar o seu presente e falar, ixi, para você falar, não, Deus, eu vou orar, e antes de eu falar qualquer coisa, eu vou primeiro ver o que o Senhor vai me orientar a fazer, para que eu não faça besteira, para que não perca aquilo tão precioso que o Senhor me deu. Então, por tão pouca coisa, nós às vezes deixamos o diabo entrar nos nossos lares, destruir a nossa casa, desfazer uma obra tão perfeita que Deus está fazendo. Muitas vezes permitimos. E depois de tanta luta que eu passei, esse ano foi o pior ano da minha vida no sentido de luta, mas também o melhor ano de experiência com Deus, aonde eu pude estar sendo instrumento de Deus para abençoar a minha parentela, a minha família, a estar demonstrando esse amor que eu tinha preso dentro de mim para eles, e hoje eles olham para mim como um ponto de referência. Quando tem algum problema, muitos deles falam, não, eu pensei no senhor, tio, não, eu pensei em você, Maurício, porque eu sei que você vai me dar um ombro e tem uma palavra. Então é disso que eu estou falando, é disso que eu quero que você se atenha e que você coloque no teu coração, que você não é qualquer pessoa. Você foi chamado por um Deus que tem uma obra excelente para fazer através da sua vida. Mas quando Ele olha para você, Ele não olha, Ele não vê só você, porque você e a sua esposa são um para Deus, e os seus filhos são herança do Senhor que Ele colocou ali. Então olha como é que Deus olha. Você não é o único ser da atenção de Deus. Não pense você que quando você ora, você às vezes questiona para Deus acerca da tua mulher, como a mulher de Jó fez. Abandona esse Deus aí e morre. Deus, Ele olha para você e vê tudo aquilo de bom que Ele colocou na tua vida. Ele olha para você e vê a tua esposa, Ele vê os teus filhos, aí Ele vê a intenção de como você está tratando o bem precioso que Ele te deu. Se aquilo verdadeiramente faz sentido para você, tem valor para você. Porque pensa bem, se eu te desse um carro com mais ou menos uns 300 quilos de ouro e colocasse na sua garagem, olha como é que o diabo é. Eu tenho certeza, irmão, que você ia cuidar daquilo com todas as forças, não ia? Você ia proteger aquilo, colocar até guarda em volta para ninguém chegar naquilo. Mas deixa eu dizer para você, a sua família vale muito mais do que isso. Vale muito mais do que isso. E se você pudesse entender a dimensão do que eu estou falando, do tamanho que é e a importância que é a tua casa para Deus, você ficaria mais vigilante, mais atento nas suas atitudes e no seu dia a dia. Todas as vezes que você chega, a minha esposa, nós temos esse hábito todos os dias, irmão. Eu olho para minha neguinha e falo, eu te amo, amor, eu preciso de você. Está ela ali no fundo ali, amém, irmão? Todos os dias, porque isso é algo que está dentro de mim, pastor. Eu não estou criando um roteiro para me falar todos os dias naquele horário, não. Eu estou externando o que está dentro de mim, seja nos momentos tristes,
seja nos momentos alegres, seja no momento de dor, de enfermidade, em todos os momentos, ela tem estado comigo. E nós temos dividido isso. E eu quero descer a sepultura, tendo somente essa mulher do meu lado, que foi a primeira mulher que eu tive, a primeira mulher que eu tive contato emocional, sentimental e sexual. A primeira mulher. E é com ela que eu quero ir até os últimos dias da minha vida, porque é uma pessoa que me faz muito bem. É uma pessoa que me faz muito bem mesmo. Por isso que eu sou muito caseiro, porque eu gosto de estar do lado dela. Então deixa eu partir aqui para o termo dessa mensagem, para não ficar enfadonho. Então, em terceiro, é tornar o pecado divertido, belo e aceitável. E para encerrarmos, oferecer-nos substitutos para Deus. Repita comigo: oferecer-nos substitutos para Deus. Para consolar e acalmar o povo que murmurava pela demora de Moisés, na ocasião em que subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Vocês já leram isso lá em Êxodo? Arão, seu irmão, construiu um bezerro de ouro para o povo adorar. Ou seja, Moisés estava no monte e passou muito tempo lá, e o povo disse: Arão, seu irmão já morreu, a gente precisa de alguém para nos orientar. E aí ele pegou todos os ouros, fez um bezerro e disse: está aqui, Israel, o Deus que tirou vocês do Egito. E aí aquilo subiu no coração de Deus, e Deus ficou irado com aquilo e disse: desce, porque o povo já estão adorando outro Deus. E esse Deus que em outrora tinha a imagem de um bezerro, hoje pode ter uma imagem de uma rede social, de um carro, de uma casa, de uma outra mulher, de um outro homem, de dinheiro, de riqueza. E aí todo o seu esforço, todo o seu ânimo começa a ser empregado nisso. Nós já pregamos aqui uma vez falando sobre o esforço, que nós temos que empregar esforço em buscar o reino de Deus. As demais coisas não é para nós empregarmos esforço, porque a Bíblia diz que elas serão consequência, porque serão acrescentadas. Eu não esforço para receber um acréscimo eu recebo de graça, quando eu estou fazendo aquilo que em primeiro lugar foi pedido para eu fazer. Então, quando nós empregamos esforço em outras coisas, nós acabamos nos prostrando diante dessas coisas, porque acabamos deixando Deus de lado, porque não temos mais tempo para orar, não temos mais paciência para atender as pessoas que vêm nos procurar, não temos mais tempo para oferecer para as pessoas que estão doentes, não temos mais ombro para as pessoas chorar, não temos mais porque justificamos a nossa ausência naquilo que estamos fazendo. Não, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso dar o melhor para a minha casa, eu preciso dar o melhor para os meus filhos. Sim, Deus cuida disso, Deus cuida disso. Quando você é fiel e você conhece a Deus e você se apega nas promessas do Senhor, eu me recordo há muitos anos atrás, eu fui num culto onde a pastora Cristina estava pregando lá embaixo na casa da irmã Débora, lá embaixo. Eu fui acompanhar a pastora, ela estava pregando esse dia. E quando a pastora pregava, aquela palavra, ela entrou no meu coração de forma muito poderosa. E aí os irmãos queriam até me dar carona para eu subir. Eu falei: não, eu preciso ir sozinho, porque eu preciso falar com Deus nesse espaço de tempo.
E aí, vindo de lá para cá, mastigando aquela palavra, se alimentando daquilo ainda que havia acontecido. Porque você já comeu uma coisa gostosa? Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Pamonha, por exemplo. Você come pamonha, o gostinho do milho, você rota às vezes durante a tarde, você fica aquele gostinho daquilo que você comeu. E aí quando você dá aquelas gorfadas, né, como diz, você sente o milho. E aí você lembra da pamonha. Então eu estava extasiado dessa maneira, voltando. E aí o Espírito, eu estava falando com Deus, e eu estava passando uma pindaíba tremenda. Na época eu só tinha a Maísa, e nessa época, faltando tudo. Quantas vezes eu fui para a escola bíblica dar aula, sabendo que na minha casa não tinha comida, a gente comia na igreja, porque tínhamos o café da manhã, o pastor Vanderlei lembra, o café da manhã, tínhamos alimento ali, a gente comia ali, porque eu sabia, pastor, que eu ia chegar na minha casa, eu não tinha o que comer, estava numa situação terrível. Mas dessa noite, quando eu voltei para casa, o Espírito de Deus falou: filho, por que você está acreditando nisso? Porque você deu crédito à minha serva, porque você deu crédito à palavra. Coloca no teu coração essa palavra e não deixa mais ela sair. A partir de hoje, nunca mais vai faltar o pão na sua mesa, nunca mais vai faltar o alimento na tua casa. E posso te dizer uma verdade, já faz mais de 15 anos e nunca na minha mesa, nunca na minha geladeira, pastor, faltou mais o alimento. Por causa da promessa, por causa daquilo que Deus fala para nós, através da sua palavra e através dos teus servos, que crê na promessa e na palavra do Senhor. Então nesta noite, eu não sei como você está, eu não sei de que maneira está a tua família, eu não sei se há problemas de saúde na tua casa, eu não sei se há problemas de relacionamento entre você, sua esposa, os seus filhos, eu não sei, mas de uma coisa eu sei: a partir do momento que você pisou daquela porta para dentro, Deus, Ele marcou este momento para que você abrisse os teus ouvidos e abrisse o teu coração, para que através desse dia haja um divisor de água, e tudo aquilo que estava impedindo as bênçãos do céu chegar sobre a tua vida, se você crer, você vai ver nesta semana ainda a glória de Deus se manifestar sobre os teus projetos, sobre a tua casa e sobre os teus negócios. Saia daqui nesta noite pisando mesmo no diabo. Sai daqui nessa noite dizendo: demônio, diabo que está impedindo, que está fechando as portas, que está fazendo eu pecar, eu te repreendo hoje, porque através da palavra eu pude ver as janelas do céu aberto e ver que a mão de Deus não estava encolhida como eu pensei, mas está pronta para ser estendida sobre a minha casa, e o ouvido de Deus não está agravado para não ouvir a minha oração, mas está pronto para me ouvir. Então, em todo tempo da sua caminhada, da sua luta, do seu dia a dia, lembre-se sempre: você não é e nunca foi um derrotado. Você não é e nunca foi. Eu vou até mais perto de você para você entender isso. Você não é e você nunca foi um derrotado. O diabo está tentando colocar no teu coração que você é um fracassado, que você é uma fracassada, que você não tem mais jeito. Mas Deus diz nesta noite, Deus fala para você: você não é um fracassado, você é um vitorioso, porque a palavra de Deus te colocou na mesa, e você estando na mesa, não vai te faltar o pão, não vai te faltar saúde, não vai te faltar bênção, porque Deus é contigo, Deus é com a sua casa, Deus é com seus filhos, Deus é com a sua esposa. Esposa, você que está orando pelo teu marido, por uma porta de emprego, escuta isso, abre bem os teus ouvidos. Deus está ouvindo a tua oração, e pode ter certeza, ainda essa semana você estará nesse altar aqui, testemunhando do que Deus vai fazer na vida do seu esposo. Presta bem atenção, é você mesmo, mulher, você sabe o que Deus está falando com você. Já faz dias
que você está orando e subiu no teu coração este pensamento: Deus esqueceu de mim. Deus, acho que não está me ouvindo porque eu estou em pecado. Deus me desprezou porque eu estou ímpia em pecado. Não, presta bem atenção. Tudo isso Deus ouviu lá. Tudo isso Deus ouviu. Presta bem atenção. Deixa a lágrima cair, irmã. Você sabe que Deus está falando com você. Não resiste a Deus, não. Deus ouviu a tua oração. E Deus manda dizer: não é os teus pecados, não é a tua impiedade. Deus não tem dificuldade em lidar com a natureza pecaminosa. Deus só pede para você crer e você tomar as atitudes que precisa ser tomada para que as vitórias venham sobre você. Eu quero que você fique de pé. Antes de eu terminar essa oração, esse momento, eu quero orar pela tua vida. Eu quero ministrar sobre a tua vida, porque eu sei que o Espírito de Deus está aguardando a sua posição. Agora que você ouviu a palavra, Jesus, quando pregou aos seus discípulos, disse assim: agora que você sabe de tais coisas, Ele não afirmou dizendo: agora você é feliz. Não, Ele diz: agora que você sabe tais coisas, bem-aventurado será se você as praticares. Então, para você concluir isso aqui, para que isso aqui possa ser selado no céu, nós vamos orar, e você vai fazer um voto com Deus, dizendo: Deus, eu vou aplicar a palavra de Deus na minha vida, e nesta semana eu vou estar testificando da tua grandeza neste lugar, porque este lugar está tomado da presença de Deus. Esta atmosfera está ressuscitando aqueles que estavam mortos, porque a presença de Deus faz a vida voltar aonde havia morte. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai querido, somente a tua presença, Senhor, para fazer tal coisa, somente o teu Espírito Santo para tocar de forma tão profunda, somente o teu Espírito Santo para esclarecer aos teus servos as verdades, Senhor, que aqui foram esclarecidas. Quem somos nós, Senhor? Ó Deus, quem sou eu em particular, Pai, para tentar fazer isso que o Senhor fez aqui? Quem sou eu, Pai, com as minhas forças para tentar, Senhor, imitar o Senhor? Não há possibilidade, não há condição. Por isso eu me rendo diante de Ti, Senhor, assim como a Tua igreja está rendendo diante de Ti, e peço a Ti, Senhor, dê força, sustenta os Teus servos, para que eles possam, ó Pai querido, resistir aos dias maus e estar de pé, tomando posse da bênção do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. E você vai dar uma calorosa salva de palmas para o Senhor. E eu volto a palavra aqui para o nosso pastor em nome de Jesus. Amém?